Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja conosco. Saúde o irmão e irmã que nos vê de perto e de longe, do continente africano, europeu, continente americano e dos vários restantes continentes desse vale belo mundo que Deus criou pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, que nós estamos dentro deste mundo. Sinta-se cumprimentado, meu querido irmão e irmã. Que Deus abençoe a tu e a sua família na bendita graça e paz de Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar uma mensagem de vida para mim, para ti, para a igreja. Como sempre, pelas manhãs temos compartilhado uma mensagem de vida, temos compartilhado uma palavra para edificação, para exortação, para correção. Hoje eu gostaria de falar de um tema muito pertinente, que é o poder da oração na vida cristão. Vamos ver qual é o poder, o impacto da oração na vida do cristão. Então, queria pedir o irmão, antes de nós começar a discorrer sobre este tema, eu queria pedir que se inscreva no sininho, clique no sininho, inscreva-se no canal, que esta é a Igreja Ministério de Defesa do Evangelho. Nós estamos no bairro do LNB, paragem Chapa da Igreja. Para quem quiser vir nos visitar, quem quiser vir estar conosco, a congregar, a aprender mais sobre a palavra de Deus, onde nós temos estudos bíblicos, onde nós temos aprendido um dos outros, onde nós temos saído para evangelizar, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nas portas, nas ruas, nas chapas, nas cadeias. Temos procurado cobrir em quase toda parte, onde pessoas têm padecido, onde pessoas têm sofrido por causa do inimigo, do nosso opositor, ou por conta nossa mesma de mais atitudes, mais decisões que tomamos como consequência. Nós recebemos o salário daquilo que nós plantamos. Então, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Então, compartilha este vídeo com amigos, amigas, colegas, e aí estarás a contribuir positivamente para que o reino de Deus vá avante, para que o reino de Deus seja conhecido através de ti, seja conhecido através deste canal. E o objetivo fundamental deste canal é propagar, compartilhar, difundir a palavra do Senhor, para que almas sejam ganhas, sejam restauradas e sejam curados, libertos, salvos, para a honra e glória do nosso Deus. Então, sem mais demoras, eu vou fazer uma breve leitura para poder falarmos a respeito desse tema oportuno. Vê só o que diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, 8 e 9. Então, se eu vou ler um versículo, aí em casa o irmão ou a irmã pode terminar lendo outros versículos para se aprofundar mais. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 7, 8 e 9. O Senhor certamente tenho ouvido, observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Quer dizer, Deus vai dizer que Ele tem ouvido o clamor do povo que estava no Egito, na escravidão. O povo estava a ser escravizado pelo faraó, estavam a ser oprimidos. Um escravo, ele não tem direito a nada, o escravo não tem honra, qualquer momento ele está trabalhando. Então Deus, Ele vai dizendo, eu ouvi a oração deste povo. Deus ouve, Deus
vê, Deus responde a oração deste povo. Se for a ver que Deus disse que ouviu o verbo ouvir, o verbo ver e o verbo saber. Deus sabia da situação daquele povo, a situação que o povo estava atravessando, a situação que o povo estava passando. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele conseguia enxergar a situação em que o povo estava passando. O povo teve que clamar, teve que orar para que Deus possa responder de uma forma tremenda e poderosa. Quer dizer, o povo estava cansado, estava exausto daquela escravatura. Passou muito tempo, mas houve tempo em que Deus respondeu, libertou o povo das mãos do faraó, tirou o povo do Egito, tirou o povo da situação de miséria, da situação que estava a padecer, sofrer. E Deus viu, Deus via. Então, e o povo clamou ao Senhor, orou a Deus. E Deus não ficou indiferente com a situação daquele povo. Deus não ficou desapercebido. Deus respondeu a oração precisa daquele povo em tempo oportuno. Deus trouxe uma resposta gloriosa e poderosa. Mesmo depois de Deus ter tirado o povo do Egito, Deus, Ele sustentou no deserto este mesmo povo, fez grandes maravilhas e sustentou este mesmo povo. Deus não somente liberta, Ele não somente cura, salva, mas Ele sustenta o próprio povo, sustenta a própria igreja, sustenta o próprio cristão. Então aqui estamos a ver a resposta do povo em pleno à oração. Deus respondeu o povo, porque o povo clamou, orou a Deus, e Deus respondeu positivamente a oração deste povo. Estava padecendo, estava na miséria, estava na desgraça. O Deus Todo-Poderoso olhou, viu, sabia, sentiu e se compadeceu e responde a este povo. A oração na vida do cristão tem um significado tremendo e poderoso. Deus não responde a pessoa se não for por meio da oração. A oração é o único recurso que o cristão tem para falar com Deus. A oração é o único recurso que o cristão tem para se fortalecer, renovar as forças, ser cheio do Espírito Santo, adquirir a capacidade no Espírito por meio da oração. A oração é um canal que nos liga a Deus. A oração é um canal que nós adquirimos resposta em Deus. É o único meio, é o único recurso que nós temos de poder falar com Deus. Não existe outra maneira, outra fonte, outro jeito de nós falarmos com Deus a não ser por meio da oração. A oração é Ele que nos leva a estar em sintonia, a estar em contato, a estar em harmonia, a estar em paz com Deus. É por meio da oração. E tudo na vida começa por meio da oração. Oração é que a Deus. E Deus traz respostas por meio da oração. A oração é algo fundamental, é algo extremamente poderoso
na vida do cristão. A rainha, por exemplo, da Inglaterra, disse: eu prefiro enfrentar um exército inteiro do que um homem de oração. Um homem de oração é um homem que está em prontidão, é um homem que está em constante respostas, recebendo resposta de Deus. E tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos. A Bíblia diz que Elias orou e o fogo desceu. Josué orou, o sol parou. Quer dizer, é a oração que levou Deus a responder às orações desses homens que serviram a Deus. Então, a arma do cristão, a arma do homem de Deus é a oração. É uma arma poderosa. A arma da igreja é a oração. Um cristão, uma igreja que não ora, é uma igreja morta, derrotada, destruída. Porque todas as batalhas que nós conseguimos vencer por meio da oração, no quarto, na sala, na cozinha, em casa. Nós oramos e depois saímos ao trabalho, saímos à escola, saímos à igreja, enquanto já vencemos o nosso inimigo, nosso opositor, que é o diabo Satanás e os seus demônios por meio da oração. E existem 3 maneiras de Deus responder à oração. Existem 3 maneiras de Deus responder à oração. A primeira maneira de Deus responder à oração de alguém é sim, tem não, tem, ainda não chegou o tempo. Então, essas 3 maneiras são as respostas que nós recebemos de Deus. O sim de Deus, o não de Deus, o ainda não chegou a hora para Deus responder. Então, estejamos cientes e conscientes. Por exemplo, em Jeremias 33, Deus disse a Jeremias: clame a mim e eu ouvir-te e responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não conheces. Para que Deus respondesse a Jeremias, para que Deus revelasse coisas grandes e ocultas para Jeremias, Jeremias tinha que entrar no campo da oração. Jeremias tinha que orar. Jeremias tinha que estar em oração a Deus. E Deus disse: eu não somente ouvir, eu vou responder, para além de responder, vou anunciar coisas grandes e ocultas que não conhece. Tem coisas grandes e ocultas que Deus quer mostrar para mim, para ti e para o seu povo. Mas Deus nunca vai mostrar essas coisas grandes e ocultas se não estivermos em oração. Todo o homem que não está na brecha de oração fica-se derrotado. Porque um homem que ora é um homem poderoso nas mãos de Deus. É um homem tremendo nas mãos de Deus. O não de Deus nós podemos ver, por exemplo, no livro de Tiago 4:3, diz que pedes e não recebeste, porque pedes mal para gastar em vossos deleites. Então, não recebeste é um não, porque aquilo que eu estou a pedir a Deus, eu estou a pedir para gastar para as minhas vontades, para a minha glória. Não traz glória para Deus. Então, existe um não de Deus. Deus reprovar a oração. Porque aquilo que você está a pedir, não está a pedir com o intuito, com o objetivo de glorificar, honrar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10:31 diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo faças para a honra e glória de Deus. Tudo que for a fazer, que sirva para a honra e glória de Deus.
Então que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Gostaria de deixar essa mensagem, compartilhar esta mensagem, a necessidade do cristão orar, a necessidade de nós dobrarmos os joelhos, estarmos em constante oração e Deus vai responder. Quanto tempo vai levar? Não sei. Tem orações que você faz e Deus responde na hora, no momento. Tem orações que Deus, Ele vai responder, mas vai levar o seu tempo. O certo é nunca parar de orar sem receber a resposta de Deus. Continuar com o espírito de oração e convicto que Deus trará resposta na sua oração. O que eu gostaria de deixar é o seguinte: considera o que eu te digo. Hoje pode não entender. Deus dará entendimento em tudo. Que Deus abençoe a tua e sua família rica e poderosamente. No nome do sangue de Jesus. Inscreva no canal, compartilha esta palavra com as demais pessoas para que o Evangelho de Cristo seja conhecido. Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.